Nosso boa tarde a todos vocês. É com muita alegria e satisfação, gratidão no coração, que nós estamos estreando aqui hoje o nosso primeiro podcast. E como vocês estão compartilhando conosco, quem está aqui comigo também, eu quero compartilhar desta alegria, é a minha querida filha, Manu Valcácio. E como toda Noemi tem sua Ruth, eu também tenho a minha. Seja bem-vinda, Manu! Bem-vinda, bem-vinda. É com muita alegria, né, que a gente compartilha esse momento, né, esse projeto lindo que eu tenho certeza, né, que aqui no Entre Elas Podcast a gente vai compartilhar, né, lindos testemunhos de mulheres fortes, de mulheres guerreiras. E eu convido você a estar conosco nessa tarde. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao coração de cada um que está nos acompanhando. E, né, para iniciar, né, essa tarde, esse programa, esse primeiro episódio do nosso podcast Entre Elas, eu convido a você que está nos acompanhando agora a ir compartilhando, né, a dar o seu like, né, a se inscrever no canal Rádio TV Pão da Vida, né, a colocar esse programa aí para edificar outras vidas, né, mãe? Eu tenho certeza, eu vou chamar de mãe, gente. Eu vou, né, deixar aqui bem à vontade, porque eu tenho certeza, né, que esse programa será uma bênção, né? Então você compartilhe para que outras pessoas, né, possam ser alcançadas com os lindos testemunhos que aqui a gente vai, né, compartilhar com vocês. Sim. E eu creio que como Deus falará grandemente aos nossos corações aqui, eu creio que também você tem alguém aí que queira compartilhar um testemunho lindo que estará sendo contado aqui nesta tarde. E eu creio que vai edificar a sua vida. Então manda para alguém aí, curte, compartilha e edifica a vida de alguém nesta tarde. Amém. Para acabar, né, aí o suspense, a gente tem a alegria de compartilhar nesse primeiro episódio do programa, né, do podcast Entre Elas, com a querida, a nossa amada Elisângela Guimarães, né, que vai nos acompanhar, né, nesta tarde. Eu tenho certeza, né, que ela trará aqui um testemunho lindo que vai edificar muitas vidas, né, aqui nesse programa. Elisângela, seja muito bem-vinda. É com imenso prazer, né, que a gente dá essas boas-vindas a você nesse primeiro episódio do Entre Elas. Amém. Eu também cumprimento a todos na paz do Senhor e digo que é motivo de alegria estar aqui com as irmãs, né, para falar um pouco da minha vida, dar um pouco do meu testemunho. E eu acredito, como já foi falado, muitas vidas, talvez pessoas irão se identificar com a minha história, né? E que Deus abençoe a vida de cada um, como Ele tem abençoado as nossas. Amém. Amém. E eu costumo dizer que a irmã Elisângela é aquela irmã que quando você chega na porta da igreja, ela já está com aquele sorriso esperando você. Embora você não tenha nem vontade de entrar na igreja, mas quando você chega e vê aquele sorriso, aliás, esse lindo sorriso, você já se sente aconchegado e já entra, já fica na igreja. Essa mulher maravilhosa, essa mulher virtuosa, né? Essa mulher que tem uma dádiva de Deus. Ela que é levita, ela é pregadora, ela é diaconisa, ela tira oferta, ela limpa a igreja. Ela verdadeiramente é uma mulher virtuosa. E nós temos o prazer nessa tarde de estar no nosso primeiro podcast entrevistando essa mulher virtuosa. Amém, amém. Glória a Deus. Então, Manu, você já pode começar aí. Pronto, Elisângela, né? A gente sabe, né, que você tem muitos testemunhos aí, né? Quem acompanha, né, a Igreja Pão da Vida, você, né, que já é, né, irmão dessa igreja, que já nos acompanha em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, já viu a irmã Elisângela louvando, já viu a irmã Elisângela aí, né, dirigindo os cultos, pregando, e sabe que ela tem muitos testemunhos. Mas, Eli, eu gostaria de começar esse programa, né, esse episódio, né, para perguntar a você como foi a sua caminhada, né? O início da sua caminhada com Deus. Conta pra gente um pouquinho. Eu aceitei o Senhor quando eu tinha 38 anos. Né? Minha irmã veio embora lá para cá, nós somos de Governador, e ela veio embora para aqui, para Mossoró. E ela já era evangélica, né? Ela, o meu cunhado. E eu vivia muito lá na casa dela, né? Mas aí a minha menina mais nova começou a me dar trabalho. Ela falava muito de Jesus, mas eu dizia sempre que, sabe, nunca
me chamou a atenção. Apesar de, na minha infância, a gente morava vizinha, Assembleia de Deus, e eu sempre gostava de ouvir os louvores, os hinos, cantados, os hinos da harpa. Eu sempre, quando tinha um hino que chamava a atenção mesmo, a gente eu corria e ia lá para a porta da igreja. Ficava ouvindo, né? Eu creio que já era o trabalhar do Senhor. Sim. Aí, pronto, quando minha irmã veio embora, né? E ela gostava muito de fazer campanhas na casa dela. E uma vez ela me convidou para fazer parte dessa campanha. Aí eu fui e senti aquele desejo, sabe? De estar. Mas aí, não. Aí, perto daqui da minha casa tem uma igreja e eu fui um culto. Cultozinho simples, pouca gente. Mas aí o Senhor falou grandemente ao meu coração. E quando o pastor fez o apelo, aí eu mesmo fui. Me levantei, irmã, espontaneamente e fui. Para a glória de Deus. E pronto, desde esse dia que eu me apaixonei por Jesus. Eita, glória. Aí foi só bênção. Só bênção na minha vida, para a glória de Deus. A caminhada do cristão, a gente sabe que não é fácil, né? Mas com Jesus a gente consegue. É verdade. E sempre que eu ia, todas as tardes, para a casa da minha irmã, que ela teve um processo de divórcio com o esposo dela depois que ela veio para cá, a gente ficou congregando lá numa igrejinha pequenininha, perto da casa dela, porque toda tarde eu estava lá. Aí eu saí daqui, da onde eu aceitei a Jesus, e fiquei nessa igrejinha pequenininha, né? Até que Deus chegou o dia que Deus disse, pronto, chegou a hora de você sair, né? E voltar para onde você começou. Então, eu voltei para Madureira, onde eu estava. Né? Eu comecei a ficar lá, e um certo culto que teve de mulheres, né? Que é muito bom o culto de senhoras, né? E nesse dia foi o encontro das congregações, e uma irmã disse assim, a irmã que estava dirigindo o trabalho, que era líder das senhoras, ela trouxe uma saudação, e nessa saudação ela disse, quem pode dizer, eis-me aqui, usa-me a mim? E eu sentada lá no banquinho atrás, e eu em pensamento, eu não abri a boca. Eu só disse, eis-me aqui, Senhor. Irmã, aí eu já estava no conjunto das senhoras, e com uns 15 dias a irmã trouxe a proposta, perguntando se, irmã, você aceita ser regente da igreja? Eu não sabia de nada. Eu disse, mulher, e eu vou saber fazer com os braços? Eu não sei não, irmã. Ela sabe, irmã, você vai aprender, você sabe. E eu disse, tá certo. Eu topei o desafio, sabe? Sim. E, mãe, depois daí, caí nas graças das senhorinhas lá, porque realmente lá era senhorinha, né? E elas me ajudaram muito. Quero muito bem a elas, guardo elas no meu coração. E daí, então, pronto, não faltou coisas para me fazer. Sim. Desde secretaria, desde, como você disse, tirar oferta, desde limpar a igreja. Quando eu disse, eis-me aqui, o Senhor, como o Senhor tivesse dito, pronto, apoio, então não vai faltar trabalho. E não tem faltado. Eu acho muito interessante, irmã Elisângela, a gente está falando dessa trajetória, né, dos nossos irmãos. Porque, geralmente, no nosso dia a dia, as pessoas só veem aquele local que nós fomos colocados. E não conseguem enxergar a nossa trajetória. Né? E, por vezes, as pessoas dizem, quem era para estar nesse lugar era lá eu. Não era ela. Mas você e eu não vimos a trajetória que aquela pessoa percorreu para que Jesus pudesse colocá-la naquele lugar. É verdade. Né? Por isso que nós temos que estar contando a nossa trajetória. E isso é muito importante. E eu já quero perguntar a você, Elisângela, você acha que esse momento que você aceitou Jesus, você acha que já foi desse momento que você... já tive um encontro com Jesus? Não foi assim? Não foi assim. Não foi assim. A bem da verdade, o meu encontro mesmo com Jesus, um dos primeiros encontros com Jesus, que não foi só um... Glória a Deus. Foi quando uma irmãzinha que dirigia, ela fazia o matutino. Aí ela teve um problema de coração, foi preciso fazer uma cirurgia. E como na nossa igreja, lá onde eu congregava, a gente não tinha mão de obra. Não tinha. Então, por isso que eu acho que o Senhor, quando me colocou lá, Ele me deu diversas funções, sabe, para me fazer, porque nós tínhamos essa deficiência de mão de obra. Aí
sobrou, a irmã disse, mas onde você faz? Eu disse, faço, vou fazer. Aí eu comecei a fazer o matutino. Eu vinha sozinha lá de casa, no escuro, meu esposo, você vai, vou. E eu fiz 1 ano o matutino. Então, nesse percurso de 1 ano, teve momentos de eu ficar sozinha na igreja, porque não ia ninguém. Mas eu não me sentia só. Irmã, do mesmo jeito que eu dirigia, quando estavam as irmãs, eu dirigia só. Eu cantava os hinos da harpa, eu orava para as cadeiras e eu pregava para as cadeiras. Foi daí quando eu comecei. Eu pregava sozinha, fazia o horário todo bem certinho. Não era porque não tinha vindo ninguém que eu ia fechar a igreja e ir embora. Não. Eu pregava para as cadeiras, eu orava para as cadeiras, apresentava as irmãs que não tinham vindo, né? Porque sempre esses cultos matutinos, Pocinho de Jacó, o público é pouco. Né? Então, são sempre as mesmas pessoas. Então, eram sempre as mesmas irmãs, e as velhinhas, as senhorinhas. E quando elas não vinham, aí eu apresentava elas, apresentava os pedidos que elas tinham feito na semana passada, no dia passado. E aí, nesse aí, eu realmente tinha um encontro com o Senhor. Porque ali era eu e ele. Sim. Não tinha mais ninguém. Irmã, não tinha. Olhar, mas eu senti uma coisa tão boa, era uma força, uma energia tão grande, irmã, que eu não sei nem explicar. Amém. E você contando isso, né, Elisângela, a gente percebe que às vezes é necessário a gente passar esse tempinho, nós e Deus, eu e Deus, né? Para que outros ruídos não tenham, para que a gente possa perceber de fato quem está falando. Né? É verdadeiramente a voz de Deus que está falando comigo, e nós percebemos que esse momento, por vezes, é necessário que nós estejamos sozinhos. Só nós e Deus. Amém. Eli, assim, um momento que foi forte, assim, marcante para você, que você lembre, assim, esse dia para mim ficou marcado, esse momento com Deus ficou marcado para mim, ficou marcado na minha história, na minha trajetória. Foi o encontro com Deus que eu fiz aqui no Pão da Vida. Esse dia ficou marcado para mim. Porque, assim, como a gente é falado, e todos acreditam que passam pela mesma coisa, a gente, além de ter esse encontro, ter verdadeiramente esse encontro com Deus, ele cura feridas que a gente tem guardado que muitas vezes nem sabe. Verdade. Né? Eu tenho, as meninas falam porque eu tenho uma deficiência de chorar. Eu não vou dizer a você que eu sou uma pessoa chorona. Não sou. Elas acham graça comigo porque eu digo assim que quando eu estou feliz com o Senhor, tem pessoas que choram. Eu acho graça. Sim. Eu começo a rir. Quando você vê eu numa crise de riso, é algo que Deus fez. Eu digo, Senhor, às vezes eu até fico com vergonha, que eu digo assim, Senhor, o povo tudo chorando e eu achando graça. Mas é assim que ele trata comigo, sabe? Não é no choro. Cada um tem sua maneira, né? É rindo, é na alegria. Aí, no encontro com Deus, não, eu desabei mesmo, sabe? Porque foi coisas, feridas que estavam aqui guardadas, que naquele dia foram curadas. Então, esse encontro com Deus ficou marcado na minha história. Amém, Eli. E para a gente, né, continuar nessa parte do seu ministério, né, de como você se encontrou com Jesus, a gente ficou sabendo que Elisângela também pregava, viu? Né? Só essas palavrinhas que ela fazia, né, tinha esse ministério da palavra, né, da pregação. Ele fala um pouquinho sobre essa sua época, né, que você saía pregando a palavra do Senhor. Como eu disse, eu sempre achei lindo a palavra. Eu achava lindo quando eu via aquelas mulheres lá em cima, usadas, cheias do poder. E eu dizia, Jesus, um dia eu quero ser assim. Que a gente diz, né? A gente pequenininha lá embaixo, Jesus, um dia eu quero ser assim. Eu acho tão lindo, Senhor. Aí pronto, nessas de falta de mão de obra da igreja, e que não tinha, então eu tinha que me virar. E eu gostava muito de ler a palavra, então, quando não tinha pregador, bota a irmã Elisângela. Quando faltava uma coisa, bota a irmã Elisângela. E nessa, a gente começou, como eu digo, a gente tinha subcongregações, as igrejas tudo pequenininhas. E aí as irmãs começaram a chamar. Venha pregar aqui no culto de senhora. Venha pregar aqui no ciclo de oração. E nessa trajetória, pronto, eu fui tomando gosto, né? E aí eu fui pregando, eu fui levando a palavra. Mesmo sem... Foi uma coisa tão automática que eu nem percebi.
Porque eu estava tão envolvida dentro da obra, tanto no Ministério do Louvor, que era regente das senhoras, que eu passei não ser só regente local, como eu passei a ser regente regional. Daqui sabe? Aonde tinha os eventos da Madureira e era culto da CIB, então pronto, quem tinha que reger era eu. A minha dificuldade, quando foi para mim sair da Madureira, que Jesus disse saia, foi essa. Eu relutava, por quê? Porque eu dizia, eu tive que fazer várias provas com o Senhor, porque eu tinha medo de abandonar. Era muita coisa que estava nas minhas mãos. Sim. E eu abandonar, deixar, sem ter quem assumisse. Então, antes de eu saí colocando as pessoas no meu lugar. Eu já me preparando para sair e procurando regente, e procurando líder de jovem, e procurando líder das senhoras. Porque foi no tempo onde eu era líder de jovem, líder das senhoras, regente e trabalhar na tesouraria. Então, se eu saísse de supetão, ia ficar deslocado, a igreja ia ficar, porque nós não tínhamos quem colocar. Ia ficar um buraco, né? Ia ficar. E eu tinha medo de não ser de Deus, ser mim, a minha vontade. Por quê? Porque devido a eu estar tão envolvida na obra, apesar de eu pregar, apesar de eu estar nos louvor, no ministério, mas eu estava me sentindo sobrecarregada. Estava pesado para mim. Que para mim me alimentar, eu precisava sair. Foi quando eu comecei a sair para os pocinhos, foi quando eu visitava os círculos de oração, gostava muito do círculo de oração, tinha uma turma de irmã, a gente sempre estava visitando o círculo de oração, sempre estava em pocinho, então era a maneira de eu me alimentar, para poder aguentar o resto. Por isso que é interessante, Elisângela, todo líder, ele construi um outro líder, né, para ser seu sucessor. Seu sucessor. Para que tudo aquilo que está acontecendo não sobrecarregue, né? Tanto um. Verdade. Porque assim foi comigo. É. Eu fiquei sobrecarregada. Tinha dia que eu ia porque eu tinha que ir. Porque se eu não fosse, ninguém contava as ofertas. Não tinha ninguém na tesouraria. Se eu não fosse, o conjunto das senhoras não louvava. Se eu não fosse, o conjunto dos jovens não louvava. E, por fim, além de eu fazer essas 3 coisas, eu ainda pregava. Sim. Porque não tinha quem pregasse. Por isso que eu falei aqui no começo que nós iríamos entrevistar hoje uma mulher virtuosa. Que, de verdade, ela é uma mulher virtuosa, Manu. A mulher prega. Sim. A mulher rege. Você já viu ela regendo? Sim. A mulher canta. É uma mulher virtuosa, né? E a mulher que ela tem muitos afazeres, tanto na casa como no trabalho, como no próprio ministério, ela, quando tem coisa demais, ela se sobrecarrega, não é? Não é porque é na obra que ela não vai se sobrecarregar, não. Por isso que a gente tem que saber, né, fazer essa dosagem no nosso ministério. Sim. Aí eu já quero perguntar para você, Elisângela, como foi se construindo esse seu ministério acerca das mulheres? Que eu percebo que é um ministério que você gosta, que você abraça de verdade. Justamente quando a irmã me convidou para ser regente, eu já era do conjunto. Sim. Porque a missão, não é todo mundo que entra no conjunto, né? Você sabe. Tem que ter todo aquele protocolo. Sim. E quando a irmã veio me dar uma lista do que era, ela me convidou, aí me deu um papel. Que era, você tem que ser assim, sim. Aí eu respondo, não precisa aqui, sou, e sai dizendo. Você é casado assim, você tem que fazer uma listinha para você responder. Tem os requisitos. Tem os requisitos. Eu respondi, ela disse, pois venha para o conjunto, eu fui. Aí, com 15, 20 dias, não fazia mês não, mulher, que eu estava no conjunto. Aí a gente foi fazer uma evangelização na Serra Mossoró, a gente tinha uma igreja lá, congregação. A gente foi cedo fazer uma evangelização que ia ter o conjunto das senhoras, o culto da CIB das senhoras. Aí ela me lançou essa proposta. E eu fiquei bichinha nesse dia, eu fiquei sem chão. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer. Oh, meu Deus, como é que você me bota num negócio desse que eu não sei? Mas eu não desisti. Eu disse sim e sim. E aí eu fui tomando esse amor pela senhora. Fui tomando amor pelo conjunto, pelos louvores, que eu adoro louvar, adoro escutar hino, adoro. E fui tomando gosto e fui cada vez mais me aprofundando nas senhoras. Né? Eu gostava a gente sair fazer cantina. Irmã, era uma festa quando a gente saía fazer cantina. Sabe? A gente juntava roupa para fazer bazar para ajudar as irmãs. Que, os ministérios são carentes. Né? Então, quando tinha assim, uma festa,
Cada um doava uma coisa, a gente fazia cantina para ajudar as irmãs a comprar fardamento, para ajudar a comprar farda, porque sempre tem pessoas que não têm condições. Sim. Né? Então, eu me envolvia muito com a senhora. Então, eu fui abraçando e fui gostando da senhora. E fui. Quando eu fui para o jovem, por quê? Porque a líder do jovem abandonou a liderança. Teve um atrito, ela não quis mais, não foi. E quem é que vota? Não tinha ninguém. Aí o pastor disse, mas tem que ser você. Aí eu digo, meu Jesus, como eu já estava envolvida no louvor, né? Deu certo. Eu digo, ok, eu vou ficar até aparecer um. Mulher, esse um nunca apareceu, até eu sair. Nunca apareceu. Não. Eu digo, vamos orar para aparecer outro, porque eu não posso. E esse um, minha filha, nunca apareceu. Eli, eu acho que, né, a palavra que resume essa época da sua vida foi obediência, né? Você foi obediente ao Senhor, foi obediente ao que o Senhor estava colocando ali naquele momento para você fazer, né? Então, como foi que você entendeu ali que era a voz do Senhor para você ser obediente, né? Você falou que chegou o momento que Deus falou para você sair, né, de onde você estava, para você ir para um outro lugar. Como foi essa parte para você entender que ali era o momento de você obedecer, que era a voz do Senhor? Da saída, você está falando? Sim, assim, de tudo, né? De como você foi seguindo, Deus foi colocando e você foi sendo obediente e você foi fazendo. Justamente, eu fui fazendo. Mas é como eu disse, aí chegou uma hora que eu fiquei sobrecarregada. E eu fazia, mas teve momentos, tinha dias que eu ia com raiva. Porque eu estava tão cansada, não só dos... Porque você sabe que igreja, ela tem problema, não é um mar de rosa. E você que está à frente, pior. Sim. Né? Sim. Então, aquilo ali, além de eu ter os meus problemas pessoais, né? Eu vinha acarretando muito problema que tinha no ministério. Problemas que eu não tinha como eu resolver. Sabe? Irmãos que precisavam de uma coisa, não tinha como eu fazer. Sim. Eu ajudei, o Senhor me usou, para a glória de Deus. Assim, eu tentava apaziguar todo mundo que precisava. Do meu jeito, a gente dava o nosso jeito. Porque a gente também tinha uma equipezinha que ajudava muito. Sim. Mas só que estava ficando pesado para mim. A ponto de eu ir com raiva às vezes. Sabe? Quer dizer que a igreja, ela tinha passado de ser o canto de eu adorar o Senhor e trabalhar para Deus, estava como se fosse um emprego. Sabe aquele emprego que você vai, mas que você já não está tão feliz lá? Sim. Pronto. Aí eu comecei a orar. O Senhor não me chamou para me desistir, para me parar na caminhada. Eu tenho certeza que o Senhor não me quer no mundo. Então, abra uma porta, uma congregação, que eu vá, que seja o que o Senhor quer para mim. Agora tem mais, eu quero perto da minha casa. Eu ainda dizia mais, né? Sim. Eu quero perto da minha casa. Aí comecei a orar a Deus. Porque eu queria, que não queria mais. Amava as irmãs, como ainda amo. Sim. Mas não estava mais dando para mim. Era uma coisa que, sabe, que você ia à força. Então, eu disse, não, Jesus, não é isso. Aí foi a partir desse momento que você conheceu a Pão da Vida? Foi nesse momento. E aí, um dia, a Irlanda, que era da Pão da Vida, ela era do nosso ministério. Saiu também para Pão da Vida. Aí ela disse, irmã Elisângela, o meu programa vai completar 2 anos, se eu não me engano. Ou era 1 ano. Não, era 1 ano. Vai ser no Pocinho de Jacó. A comemoração. Aí eu disse, tá certo. Porque eu frequentava um Pocinho de Jacó, mas não era da Pão da Vida. Era uma igrejinha que tinha perto. Sim. A Igreja de Cristo. É tanto que as irmãs estavam doidas que eu fosse para lá. Aí eu digo, não é para cá que o Senhor me chamou. Sabe, porque tinha uma amiga minha que congrega lá, ela, mas vem para cá. Eu digo, não é aqui que o Senhor me quer aqui, não é aqui. Porque também era perto, né? Sim. Aí, quando eu disse, Irlanda, eu vou. Aí vim, né? Vim o primeiro dia, que foram 2 dias. Vim o primeiro dia, achei a igrejinha miudinha, pequenininha. Gostei, né? Achei simpática. Aí, no segundo dia, eu vou de novo. Vim de novo no segundo dia. Aí, foi nesse segundo dia que a Irlanda me apresentou a pastora Jussanete. Que eu olhei assim para ela, bem pequenininha, né? Aí, meu santo já bateu com o dela, né? Aí ela já me fez a proposta de pregar numa quarta-feira.
Eu aceitei na hora, depois fiquei, Jesus, por que que eu fui aceitar, meu Deus? E pregar naquela igreja, pra quê? Aí, mas aí, como os dias de culto lá não coincidia com os dias lá da minha congregação, só o domingo, né? Porque eu participava da quarta aí e da sexta, que era o culto de doutrina, que antes era na sexta. Esses 2 cultos da Pão da Vida eu assistia. Fora o Pocinho de Jacó, que eu ia de segunda a segunda. E ainda dava conta do meu. E fui gostando, sabe? E o negócio foi esquentando, e lá e eu fui gostando, e lá na minha igreja, o pessoal já tudo de orelha em pé, porque viu que eu já. E eu, Jesus, e agora? Quando foi um dia, o Senhor disse: é hoje. Foi um dia de domingo, não esqueço. É hoje. Você sai de lá hoje. Mulher, eu sei que eu saí. Você acredita que eu não fui nem lá? Eu peguei a chave, porque a chave da igreja tinha a chave da igreja. Peguei a chave da igreja, peguei a bolsinha com os CD, peguei a pastinha, peguei a chave da secretaria e mandei pro pastor. Minha irmã, entrega aqui o pastor, que eu vou passar um áudio aqui. Mulher, eu me despedi do povo pelo um áudio no WhatsApp. Não fui mais nem lá. Você me acredita que eu não voltei na igreja ainda depois desse tempo todinho? Já vai fazer o quê? 6 anos ou é 7 que eu estou na Pão da Vida? Eu passo na calçada. Sim. Minha irmã, mas não tenho vontade de entrar. E o pastor já me convidou, mas ele disse, não, você é daqui, você é das nossas, venha, tem festa da senhora, tem isso. Mas não tenho vontade, irmão, não tenho vontade de entrar, sabe? Não Sim. Fui mais lá. E aí eu fui. Vim para Pão da Vida, o pastor me apresentou, mas eu fiquei com aquele receio, mas não era como se eu tivesse com a consciência pesada por ter deixado as senhorinhas. Minha preocupação era elas, sabe? Porque elas eram muito pegadas a mim. Mas aí, graças a Deus, Deus foi alinhando. Os que eu já tinha deixado, né? Como vice, Sim. Eu tinha botado umas vice, né? Você vai ser minha vice, você vai ser minha vice. Pronto, elas assumiram o cargo, né? E, para a glória de Deus, está indo. Graças a Deus. E pronto, e na Pão da Vida fiquei até hoje. E quando, olha, eu ainda na minha igreja, a pastora Jussanete me botou para... As meninas lá me botaram para me organizar o aniversário do pastor. Teve um aniversário do pastor, que fizeram um almoço, um negócio. Aí eu mesmo fui quem arrumei, eu não era nem da Pão da Vida ainda. Sim. Eu fui quem organizei, ornamentei lá a igreja, ficou muito bom. E todo mundo pensando que eu já era da Pão da Vida, mas eu não era, eu ainda estava na minha igreja. Sim. Mas aí pronto, aí depois eu vim e eu gostei. O meu esposo, quando veio me deixar uma vez, que viu a pastora Jussanete, aí ele disse, eu gostei dessa pastora. Porque ele nunca opinou nada, né? Ele só fez dizer, eu gostei dessa pastora. Ela tem cara de pastora. Eita, Glória, é forte. Ele disse, ela tem cara de pastora. Aí eu disse, para a glória de Deus. Amém. E pronto, e aí fiquei para a glória de Deus e estou aqui até o dia que Deus quiser. Amém. Eita, glória. Eli, a gente vê, né, que essa parte, né, que você ficou à frente do grupo de louvor, né, do grupo das senhoras, essa questão da liderança, né? Você vê que era Deus lhe preparando, né, para você hoje estar aqui na Pão da Vida? Mulher, eu acredito que sim, né? Porque, assim, quando a gente aceita Jesus, você não imagina nunca como qualquer outra coisa, o que vai ser. Eu não imaginava nunca de ser regente, ou líder de senhora, ou pregar. Não imaginava. Irmão, não imaginava. Então, quando eu cheguei na Pão da Vida, o que eu achava bom era porque eu não tinha cargo nenhum. Certo? Então, eu podia aproveitar os cultos. Né? Porque eu ficava ali sentada, só recebendo da parte do Senhor e tal. Aí a pastora disse, não, você não vai ficar aí sentada, não. Você vem para cá. Aí já me puxou para o conjunto das senhoras, né? E nesse conjunto já foi formado, já botaram o regente, né? Tinha eu e a irmã e a missionária Jane. E pronto, e aí eu digo, Jesus, será que eu não posso nem ficar um pedacinho, ao menos curtir um pedacinho a cadeira, que já vai... Mas lembre-se que um dia você levantou a mão lá atrás, isso o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu acredito que sim, irmã, porque eu me identifico muito com a senhora. Eu estava conversando ontem com a pastora Ângela Beck, aqui no Call Center, e eu dizendo que eu estava um pouco... Não era desanimada, era, não sei, entristecida, não sei. Que quando levantou agora de novo o conjunto das senhoras,
que ela perguntando, a gente falando de ministério. E ela disse, o seu ministério é onde o seu coração arde mais. Aí eu disse, mulher, pois o meu ministério com toda certeza, né, senhora? Porque eu estava em cabisbaixa, entristecida porque o afastamento do grupo das senhoras, que a gente tinha dado uma pausa, né? E quando voltou, eu me alegrei. Parece assim que me deu uma injeção de ânimo, sabe? De força. Eu digo, Jesus, é isso aí mesmo. Vamos que vamos. Em nome do Senhor Jesus. Ela disse, pois, mãe, aí. E eu acredito que sim, irmã, porque eu me identifico demais com o Ministério do Louvor. Eu gosto demais. Amém, glória a Deus. E assim como manhinha, né? Para quem não sabe, essas duas aqui estão aí desde o início da Igreja Pão da Vida, né? Desde o comecinho, né, da Igreja Pão da Vida. Quem também está nos acompanhando agora, né, sabe que elas duas estão desde o início da Igreja Pão da Vida. E Eli, assim, o que fez você enxergar algo diferente na Pão da Vida? Assim, o que fez seu coração dizer, não, é aqui o lugar para eu ficar? Né? O que é que você vê, a Igreja Pão da Vida, o que é que você vê de diferente nas outras igrejas? A palavra. Porque é colocado na gente, é tanto que quando... Eu acho que eu reluto um pouco em termos de pregar, que me cobra muito da pregação. Por quê? Porque eu fui ensinada diferente. A gente é ensinada a julgar. A julgar a sua aparência, seu jeito, sim, as suas vestes. Né? Porque nas outras congregações você tem que ser, pelo menos, aparentemente santinha. Sim. Né? Não importa. Se você não é, pelo menos pareça. Tem que aparecer. Embora que você não seja. Se você seja... Mas você tem que aparecer, ser santinha. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu fui para Pão da Vida, que eu comecei a ouvir as pregações do pastor, e eu gosto de sempre, como é bom, e eu aconselho a todos, estar com a Bíblia aberta. Ele sempre prega dentro da palavra. E o que o pastor dizia não batia com o que eu escutava. Com o que você tinha aprendido. Com o que eu tinha aprendido. Não batia. Eu fui aprendido que se você não fosse batizado em línguas, você não ia para o céu. Você tinha... Então, eu tinha que trabalhar. Quando eu aprendi que não era assim, que o falar em línguas era dom, apesar de eu ler a Bíblia, mas é como se você enxergasse só aquilo que eles pregam. E quando eu fui para o Pão da Vida, foi como se tivesse... Eu acredito que quando eu fui para o Pão da Vida, eu realmente aceitei a Jesus. Abriu os seus olhos. Abriu os meus olhos. Sim. Que eu comecei a olhar e disse, realmente não está batendo não, esse negócio, não. Sim. Então, eu comecei a trabalhar dentro do conjunto das senhoras, com elas, através das pregações do pastor. Porque tinha muita senhorinha lá, de 70, 80 anos, que não era batizada no Espírito Santo. E elas se entristeciam quando o pastor subia em cima e dizia, olha, se você não for batizado, você não vai para o céu. Sim. E elas ficavam murchinhas, bichinhas. Sabe? E a ponto de elas dizer assim, dele exigir que ela fizesse alguma coisa para que a família dela fosse salva. Porque, olha, você é muito egoísta, você é aí sentado num banco e os seus filhos não aceitam o Senhor, vão tudo para o inferno. Aí teve uma que falou para mim, até chorando, disse, irmã Lisângela, mulher, eu chamo tanto, eu oro tanto, eu faço campanha, mas ele não quer, minha irmã. Eu disse, minha irmã, quem salva é Jesus. Sim. Quem convence é o Espírito Santo, não é nós, não. Nós estamos fazendo a nossa parte. Uma hora, eles vão aceitar. Então, aquilo foi me entristecendo, sabe? Porque não batia. Sim. É tanto que tem uma irmã lá na igreja, que ela dizima na igreja, oferta na igreja. É uma benção, a irmã. Mas a irmã não é casada, então ela não participa de nada de senhora. O desejo e o sonho dela era participar do conjunto da senhora. Mas sempre que eu levava o nome dela e falava... Era barrado, não pode. Ela não pode se batizar. Ela não toma Santa Ceia. E já faz o quê? Eu acho que já faz uns 20 anos que a irmã é evangélica e nada disso ela faz. Aí a gente vê, Elisângela, só tomando aqui sua palavra, o tanto que um acolhimento da igreja, como ela faz a diferença na vida de um cristão, né?
Porque nesse ponto que você tocou aí, a irmã, só pelo fato dela não ser casada, ela não tinha, digamos, o direito de fazer algo para a igreja. Não. Se é que fosse num conjunto, se é que fosse pregando, não pode. Por quê? Porque não é casada. E a gente vê que isso aí, ao invés de acolher, coloca para fora, né? E nós sabemos que a verdadeira igreja é aquela que acolhe, né? Aí, o que foi que aconteceu? Eu vim uma santa ceia e vi o pastor pregar. Como ele prega até hoje. Sim. Aí eu fui para a Bíblia. Aí foi tudo se esclarecendo na minha mente. Eu digo, aquele pastor está certo. Aí eu joguei lá dentro da igreja. Aí o pastor, não, pelo amor de Deus, Evangelho, tu não vai pregar isso no púlpito, não. Eu disse, mas não é verdade? Tá aqui, ó. Quem tá dizendo, não, ó, onde é que tá a verdade? Aí eu disse, quer dizer que é muito bonito vocês querem dizer da irmã? Eu disse, deixa aí, quando o Quer dizer pastor que fala... você ouviu aqui na igreja e foi lá. Fui lá dizer. Vocês querem o dízimo da irmã, vocês querem as ofertas das irmãs, Sim. quer que a irmã ajude, a pobre da irmã não pode cantar no conjunto. Então não quero não o dízimo dela não. Sim. O dízimo dela era Sim. alto, viu? O dízimo dela era bom. Então não quero não, irmão, o dízimo dela não. Se Raquel nada disso ela pode fazer. Sim. Irmã, pelo amor de Deus, tu não vai pregar isso não. Fique calado. Eu disse, só não prego se você não me der a oportunidade, mas se der eu prego. Sim. Mas nesse período, já foi justamente no período Sim. que eu já estava praticamente de saída de lá. Sim. Né? Foi onde seus olhos já estavam sendo Já abertos, tava, né? já estava. O que eu via lá, que eu ia para a Bíblia, que eu via que era fato, Sim. eu chegava lá e se eu me desse a oportunidade para pregar, eu ia Sim. pregar ali. Que elas ficavam abertas. Aí, nesse tempo, você não teve nem oportunidade. Não. Como eles já estavam vendo que eu já estava diferente, Sim. disse, vamos parar ela aí um pedacinho, porque senão ela vai causar uma revolução aqui dentro da igreja. Verdade. Porque eu ia dizer mesmo. De acordo com o que eu vi. E a gente ia buscar. Olha, nesse dia, para me acalentar a irmã, que não era culpa dela, que os filhos dela não eram crentes, deu trabalho. A pobrezinha ficou, sabe? Eu digo, não, irmã, não é assim, não. Não é assim de jeito nenhum. Porque, bichinho, justamente, quando eu vim para o Pão da Vida, o jugo que tinha sobre mim caiu. Sim. Saiu. Não tinha mais aquele jugo. Eu me sentia livre. Glória a Deus. Então, nessa libertação, eu tive que rever o quê? Eu parei, porque do jeito que eu tinha aprendido a pregar, era errado. Sim. Era errado. Por mais que eu pegasse a palavra, mas era distorcida. Sim. Não era a verdade que estava ali. Aí eu dei um pé no freio. Disse, não posso. Por isso que eu parei. Parei aí. Porque eu digo, não é. Não é assim. E foi o momento que realmente você viu que aí os seus olhos se abriram e você começou a enxergar, né? O que realmente Que realmente era a era o verdade. evangelho. Amém. Como era que o evangelho era amor. Sim. Era acolhimento, como a nossa igreja prega. Sim. Como o nosso pastor prega. Não é aquele fardo, não é algo pesado. Sim. Não tem que lhe causar dor. Sim. Tem que lhe causar alegria. De ir para a casa do Senhor, de servir o Senhor. Não é um fardo que você vai carregar. Não é esse fardo. Deus não disse que vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe mulher. Isso. Então, aí a gente fica... Em vez do fardo que a gente já traz, ainda botar mais outro Verdade. em cima. Aí foi aí onde eu me despedi. E junto comigo veio um bocado. Estava vindo só vendo. O povo dizia, irmã, você está tirando o povo da igreja. Eu não. Eu só digo assim, não vá visitar lá, não. Vá, não. Um dia desse, irmã disse, mulher, eu estou visitando. Eu digo, não vá, não. Aí ela chegou assim, porque se for, você fica. Pronto, é isso que eu ia lhe perguntar, né? Diante disso que você falou, se a partir do momento que você conseguiu abrir os seus olhos, que eu acredito que não foi você que conseguiu, foi Deus, Foi Deus. quem lhe fortaleceu para que você abrisse seus olhos e você pudesse enxergar a verdade. Através disso, você conseguiu também abrir os olhos de alguém? Mulher, lá na nossa igreja, algumas velhinhas, elas acreditam. Porque, ó, tinha uma senhorinha lá que ela disse, chegou um dia a mim triste, entristecida. Que foi, irmã? Porque elas desabafam, sabe, Sim. comigo. Elas tinham maior confiança em mim. Aí eu disse, diga, apesar de eu ser mais nova do que elas, muito. Mulher, eu tomo um banho tão aperreado. Aí eu disse, por quê, minha amada?
tenho medo de Jesus voltar e disse que quando Jesus voltar, se a pessoa estiver nu, Meu não sobe. Ai, Jesus. Lá fui eu explicar a ela, assim, irmã, tome seu banho sossegado. Tome seu banho, lave seu cabelo, toma o banho que for. Porque Adão e Eva viviam sem roupa Sim. no paraíso. E diz, a Bíblia diz que Deus, toda tarde, estava lá Sim. visitando eles. É. Aí ela, não, irmã Jana, mas era naquele tempo. Eu digo, não. Eu digo, pronto, vou já dar uma suposição a você. Peraí, dá um exemplo. Tem uma mãe que, de repente, chega a notícia que o filho, aconteceu algo com o filho. Ela está toda despreparada. Ali ela não quer saber como é que ela está. Ali ela, se for uma pessoa evangélica, uma serva do Senhor, cai no chão, vai clamar a Deus. Deus não vai ouvir porque ela está daquele jeito. Sim. Porque eles condenam até a mulher orar se tiver de roupa íntima. Não é, você tem para estar toda, sabe, como quem vai sair de casa. Meu Deus. Aí eu disse, não precisa disso, irmã. Aí Pode eu tomar seu percebo- banho sossegado. eu percebo- Aí pronto, com uma semana ela chegou e disse, irmã Elisângela, tomei meu banho, tão bom. Glória a Tão bom. Deus, Digo, irmã. graças a Deus. E se você vê alguma irmã falar nisso, tu já sabe, passa adiante. Aí a gente percebe, Elisângela, o quanto é importante, de fato, a gente conhecer a palavra. A palavra. Né? Para que a gente possa passar o conhecimento verdadeiro. Verdadeiro. Né? Não aquele conhecimento maquiado. Porque às vezes você até sabe a palavra, mas você maqueia. aquilo ali, Maqueia. É né? verdade. É. Eu costumo dizer que é bom a gente conhecer. Até porque a palavra diz, conhecereis É a verdade verdade. e a verdade vos libertará. Né? Então, quem tem aquele conhecimento verdadeiro da palavra, ele é liberto. É liberta. Né? Foi o que aconteceu comigo. Amém. Eu fui liberta e fui questionada muito antes de sair, muitos meses, porque quando pregava uma coisa que não estava, eu ia lá e rebatia. Sim. Não na frente, na hora, né? Uhum. Mas depois eu, olha, tá errado, isso aí não é assim, não. É assim, 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 assim. Irmãs, é assim, ó, eu provo na palavra, lá ia eu. Eu provo aqui, eu provo, não é? E sei que as irmãs choravam só quando eu saí, mas Deus sabe que eu precisava sair, já tava, porque em vez de eu ir ajudar ela, talvez eu fosse até prejudicá-las Sim. por conta do meu cansaço. Sim, é verdade. Né? E eu não queria. Por isso que eu disse, Jesus, Senhor, você me tire, na hora que me tire, bota num canto, Jesus, eu quero estar lá sentadinha, só para ouvir do Senhor, só para receber do Senhor, e ainda tem mais, bota perto lá de casa. E não deu outra, mulher. Amém. A glória de Deus. A gente vê e percebe, né, que a Igreja Pão da Vida é uma bênção não só para a gente, né, que está aqui, mas também para muitas pessoas que nos acompanham aí diariamente pela programação da Rádio TV Pão da Vida, né, acompanhando o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete, né. Então, realmente, a Igreja Pão da Vida, ela veio para abrir os olhos de muita gente, para a gente começar a entender e enxergar a palavra de fato como ela é, né, a verdade. E voltando, né, para a sua trajetória, né, para a sua história de vida, né, fala um pouquinho sobre a sua família, né? Você casou com quantos anos? Como foi aí a sua história? Bem, mulher, assim, vou começar da minha infância, né? A gente morava num sítio e minha mãe foi para cidade. Eu fiquei morando com minha avó. Eu morei com minha avó, eu tinha mais ou menos até 8 anos. Aí, como precisava estudar e tinha dificuldade de sítio, eu vim morar com minha mãe. E me casei e conheci meu esposo, eu tinha 12 anos. E me casei com 15. A gente namorou 3 anos, ele arrumou um emprego. E nessa a gente começou a comprar as coisas, né, e tal. E casamos, né? Eu tenho 2 filhas. Uma tem 35 anos, a outra tem 30. Que a de 30 é mais nova que a mãe de João, do meu netinho, meu único netinho. E, irmãs, elas são bênção, né? Nenhuma das duas confessa o Senhor, mas... Assim, Ainda, né? ainda. Assim, mas não me dão trabalho, Amém. sabe? Só a mais nova, no início da adolescência, foi que foi justamente no período que eu aceitei Jesus, que ela começou a me dar muito trabalho. Assim, envolvida com pessoas erradas, né? Por conta de um namorado, e ela se juntou com outras pessoas e aquilo ali roubou um pouco a minha paz. Ali eram umas lutas, uns levantes que eu comecei a passar no início da minha caminhada, né?
Justamente foi mais isso aí que fez com que eu buscasse mais a Deus. Sabe? Porque eu via ela. Porque a minha filha mais velha, eu criei ela, mas como ela era a primeira neta, a minha sogra tomou conta. Ela vivia mais lá. Sim. Então, a mais nova, que é Débora, ela foi criada perto de mim. Mas era só mais nós duas. Então, a gente diz que mãe ama os filhos por igual. Ama, mas você tem aquele que você tem mais afinidade. Então, eu tinha mais afinidade com ela. Hoje, a gente nem tem tanta essa afinidade. Hoje, os papéis se inverteram. Sim. Eu tenho mais afinidade com a outra do que com Débora. Logo, Débora é muito fechada. E ela, justamente, se juntou com essas amigas, com essas sem futuro. E vinham as pessoas me dizer, mas eu não acreditava. Eu disse, não. Porque ela era uma menina tão calma, tão doce, tão dentro de casa, que quando disseram, irmã, Elisângela, sua menina está andando com fulano, eu achei que fosse mentira. Eu não acreditei. Aí minha sogra dizia, um vinha e dizia, e eu perguntava a ela, dizia que era mentira. Aí eu disse, Jesus, o senhor não mente, né? Então, quem vai me contar é o senhor. Quero ouvir do senhor. Se é verdade, se é mentira. Mulher tão interessante que eu me acordava nas madrugadas para orar, mas nesse dia eu não acordei. Eu não acordei. Peguei no sono na rede, estava dormindo na rede, e uma voz longe lá no fim dizia, não chamava nem pelo meu nome, Elisângela, porque a minha família me chama de Ângela. Ângela, longe. E eu, como que você está assim, sonho? Ângela. Eu nem estava acordada, nem estava dormindo. Mais uma vez, Ângela, longe. Mulher, eu não vi, bichinha. Olha, de repente foi como se uma pessoa tivesse dado um soco na rede, que eu parecia um gato, pulei em pé. E de repente um cheiro de perfume. Aí eu olhei meu esposo dormindo. De que negócio é esse? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, olha a porta. Eu botei só assim da porta do meu quarto, dava para eu ver a porta, né? Que eu olhei assim, a porta estava normal. Eu digo, eu corro da minha cabeça, que essa porta está normal. Olha a porta. Quando disse, olha a porta pela segunda vez, aí eu fui lá, eu digo, vou lá. Quando eu olhei, a porta estava escorada. Que eu olhei para o portão lá do carro não era fechado total. Ele não estava fechado, estava entreaberto. Aí me deu coragem, eu digo, vou lá no portão. Quando eu passei para o portão, para a calçada, quando eu vi, ela estava lá, justamente uma menina. Aí eu disse, você não dizia que era mentira? Quer dizer, precisou o senhor levantar aquela hora para mim ver com os meus olhos que realmente não era mentira. Aí pronto, aí começou uma luta. Né? Porque a menina muito danada, nem a outra abria mão de ter amizade com ela, nem ela com a outra. Bichinha, foi uma luta que eu passei. E teve um dia que eu saí pro Pocinho de Jacó, que eu vinha para esse Pocinho de Jacó aqui, que eu não vinha chorando, não. Tá, eu vinha chorando, porque eu disse, Jesus, eu não acredito que eu vou passar por isso, não. O Senhor me prometeu, uma promessa que o Senhor me fez. Então, eu vou jogar essa causa na mão do Senhor e eu quero uma resposta. E se eu cair nas suas graças, eu quero essa resposta ainda hoje. Mulher, não deu outra quando eu cheguei no Pocinho de Jacó. O pastor pegou a palavra, a mulher, ele leu dentro lá do livro. Foi toda para mim. E ele dizia, vou tirar tudinho. Tudinho. Irmã, tinha uma mulher lá perto lá de casa, que a minha menina, justamente era amiga dela, da filha dela, que ela aliciava as meninas. Ela morava em frente à delegacia e ela pegava as meninas novas para juntar com os policiais. Tipo, ela oferecia. E minha menina vivia lá. E essa mulher passava lá na frente lá de casa, às vezes quando eu estava lá, porque quando você é crente, o povo gosta de zombar da sua cara, né? Ela passava zombando na minha cara. Teve um dia que ela pediu até água. Me deu uma aguinha, eu fui lá e dei. Pronto, se quer mais? Não. E Jesus disse, vou entregar tudinho, vou tirar tudinho do seu caminho. Tudo. E, mamãe, aqui para Deus, como eu não pedi para ele matar ninguém.
Irmã, de repente, matou um. Eu disse, Jesus, matou 2. Eu disse, Jesus, eu não estou pedindo para você eu matar, não. Irmão, um dia eu estava sentado na calçada, mas minha sogra. De repente, chegou a notícia que a mulher sofreu um infarto e morreu. A dita que passou mangando na minha cara. Sim. Mulher, nesse dia, eu dei um glória bem grande. Eu disse, glória a Deus, porque ela passava zombando na minha cara. Mas eu não queria a morte da bichinha. Não vou mentir, queria que ela se convertesse a Jesus. Aí, a partir disso, você começou a perceber que era o trabalhar de Deus? Que era o trabalhar de Deus. Glória a Que ele Deus. disse, vou tirar tudinho. Você se lembrou da palavra, Me né? lembrei. E ficou só uma. E essa uma, eu orava tanto para Deus libertar ela, Sim. sabe? Porque ela tinha uma vida, irmã, só que eu não desejo a ninguém. E ela dizia, ela chegava para mim e dizia assim, uma vez ela me procurou na igreja e dizia assim, você não sabe, mas eu tenho você como se fosse minha mãe. Eu gosto do seu jeito, eu acho bonito o seu jeito. Eu invejo a sua filha por ter uma mãe como você. Sim. E eu falava para ela, pregava para ela, mas ela não quis, não se arrependeu e foi embora para Natal e nessa ida mataram ela por lá. Sim. E nesse dia eu nem dormi, porque, sei lá, eu tinha uma esperança tão grande que ela fosse se render aos pés de Jesus. Sim. Mas, infelizmente, não deu tempo. Deus deu muita oportunidade. Sim. Eu acredito que às vezes que ela ia lá na igreja, e ela ficava na porta da igreja e mandava me chamar. O irmão chegava, irmã, já menina lá fora chamando. Eu ia. Por 2 vezes ainda consegui botar ela dentro da igreja. Né? Eu acredito que essas 2 vezes era Deus dando uma oportunidade. Sim. A ela. Mas ela não. E ela não ela quis. Chorava, bichinha, mas não quis. Sim. Não conseguia. Não né? conseguia. Nessas horas, né, Li, que a gente entende. Claro que a gente sabe que a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo, mas de fato é que é nos momentos mais difíceis que a gente, né, busca mais a Deus. Busca mais. Então, foi realmente nesse momento que você, né, se viu na prova, que você viu na dificuldade, que você, né, teve ali o seu encontro com Deus. Né? Não, Senhor, eu tenho que buscar realmente, né, a solução só Jesus. Só Jesus. Era só Jesus. Porque foi assim que eu aceitei Jesus. Então, veio muita coisa. E quando a gente aceita Jesus, fica aquele amor, aquele negócio, né? Que você só pensa em Jesus. É. Você só quer saber de Jesus. É o primeiro amor. É. Então, eu estava assim. Aí, com esse amor, veio muita coisa. Veio muita tribulação. Porque eu disse, teve uma hora que eu disse, não, quando eu não era crente, eu não disse, não. Não tinha essa ruma de coisa, não. Mas, mesmo assim, a gente dizendo essas coisas, mas a sede e a vontade de estar perto de Deus era maior. Amém. Que não faz a gente desistir. Verdade. É maior. E eu, graças a Deus, o Espírito Santo me segurou e eu fiquei até o fim. A ponto de uma vez o meu esposo reclamar. Porque ela é assim, porque também você não fica em casa. Sim. Mas eu via que não era bem ele, porque ele nunca... Meu esposo, ele não é crente. Mas eu digo que quando ele aceitar Jesus, eu acho bonito o jeito do Carlos Henrique, né? Sim. Porque eu digo, meu esposo, se aceitar Jesus, vai ser pior do que Carlos Henrique. Não é de Jesus. Vai. Porque ele não se incomoda. Sim. Irmã, eu posso, se ele disser, você tá, quando eu tô mole, pronto, quando eu estava no período do tratamento, que eu estava meio fraquinha, que ele via, que ele dizia, vamos para a igreja. Glória a Deus. Vá para a igreja, vá orar, vá cantar. E, sabe, ele nunca empatou. E nesse dia, ele disse assim, também você vive na igreja, não para em casa? Aí eu vi que não era ele. Sim. Aí eu disse, está repreendido, Satanás. Porque eu não deixo Jesus nem por filho, nem por marido e nem por casa. Glória a Deus. Cada cá que se vire. Eu disse desse jeito. Sim. Eu vou apontar Jesus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Minha filha, nesse dia, foi mesmo que assim, água na fervura. Sim. Abrandou as coisas começaram a abrandar. A tempestade que estava levantada começou a acalmar. Depois que eu disse isso. Que não deixava Jesus nem para o marido, nem para o filho, nem para o caso, nem para nada. Não deixo. Aí a tempestade acalmou. Glória a Deus. Sabe? Eu acredito que Satanás queria que eu retrocedesse. Sim. Deixasse de ir para a igreja. Ficasse dentro de casa. É. E ali ia me matar aos poucos. Porque o crente que não vai para a igreja, o crente que não tem contato com os irmãos, o crente que não
morre. Sim. Ele morre. Né? E aí, para a glória de Deus... Aí a gente vê, Elisângela, a importância de se ter uma mulher sábia dentro de um lar, né? Porque nesse momento aí que você passou essa tribulação toda, digamos, com sua filha e tudo isso, se você não fosse uma mulher sábia, talvez você tivesse até desistido da sua família, desistido da sua filha, né? Mas você não desistiu, né? Você continuou intercedendo por ela, falando com aquele que pode resolver, que é o nosso poderoso Deus, né? Continuou conversando com seu esposo, né? Explicando para ele que você estava indo procurar, que ele podia resolver e que você não largaria esse Deus por nada, né? E eu creio que você crê que ele ainda vai contar o testemunho dele, vai aceitar a Jesus, né? E talvez vai estar seja aqui no mais crente que podcast. você, né, Sandra? A importância aí, né, Li, da oração, né? Porque dentro da sua casa você é o pilar da Sim. oração, né? Você é o pilar da sua casa. Sim, a glória de Deus. Porque não é fácil. Depois da calmaria dessa minha filha, né? Ela se acalmou, começou a trabalhar, né? Já estava uma certa idade, aquietou-se. Veio o levante da minha outra filha, que ela não se batia com o pai. Sim. A ponto deles pegar uma briga muito grande e ela precisar sair de casa. Então, ela morou 3 anos só. Hoje ela mora só. Mas aí, aprove a Deus, Deus fez um mover e trouxe ela para casa de novo. Depois de quase 2 anos, perto de 3. Né? E aquilo me angustiava. Ela andava lá em casa, mas não falava com ele, e eu comecei a orar neles. Sim. Eu comecei a clamar. Chorava muito, dando os pratos. O povo diz que Deus tem um mistério no lavado de louça. É verdade, tem. Com as donas de casa. Tem, é verdade. Pelo menos comigo tem. E foi um dia de domingo, me lembro como se tivesse sido hoje. Eu ali, sei lá, eu olhava e sentia uma solidão. Porque, assim, você tem 2 filhas, né? Se ela tivesse saído porque queria sair, como saiu agora, né? Mas tudo bem, mas não, ela saiu, o emprego dela não era bom, ela foi morar com outra pessoa, na casa de família de outra pessoa. E ali a gente que é mãe imagina muita coisa, né? Verdade. E as dificuldades. E ali eu orava a Deus, eu dizia, Deus, eu não estou pedindo ao Senhor ouro nem prata. Porque eu sei se eu pedir, se for da sua vontade, o Senhor dá. Eu só queria minha filha de volta. Sim. Aos meus olhos, já naquele momento ali, era impossível. Não tinha brecha para uma reconciliação. Mulher, quando eu fechei a boca, agora isso eu falei. Uma irmã ligou. Maneu. Irmã Elisângela, desde onde que eu tenho uma coisa para lhe dizer? Eu digo, diga. Ela disse, Deus disse que Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Irmã, eu não sabia se respondia irmã ou se eu chorava. Poderoso. Sim. Porque era a resposta do que eu tinha acabado de pedir. Sim. Irmã, não deu outro. E aí eu me alegrei, criei força, ânimo para orar mais ainda, né? Sim. E ali Deus foi quebrantando o coração tanto do meu esposo como dela. A ponto de ela, uma vez ligou para mim e disse, mãe, mulher, as coisas estão tão ruins aqui no escritório, eu não estou mais conseguindo. Ela já estava morando só no apartamento, não estou mais conseguindo pagar. Senhora, deixa eu voltar para casa? Eu disse, seu canto tá aí. Sim. É bem-vinda. Aí eu dizendo ao meu esposo, ele achou graça, vixe, se alegrou, Sim. porque eu já estava bem quebrantado. Ele já chorava quando bebia, porque ele bebe, chorava e tal. E graças a Deus ela veio. Foi quando, 1 ano, mais ou menos, que começou a pandemia e ela estava desempregada, porque ela é formada em direito, mas ela não gosta. Ela se formou porque era o sonho do avô dela. E ela, para fazer o gosto dele, formou-se em direito. Mas ela nunca gostou da profissão. Aí ela gostava de fazer biscoito. E ela aprendeu a fazer esse biscoito no tempo que ela não morava mais lá na comunidade, que eles faziam. E ela disse, um dia chegou e disse, mãe, tá tão difícil as coisas que eu vou fazer biscoito. Você deixa eu fazer na sua cozinha? Eu digo, tá aí, mulher, tá aí a cozinha. Eu tinha muita coisa, porque ela brigava que eu gostava de acumular coisa. Aí eu até disse, tá aí, Sandrelli, você falou tanto que eu gostava de acumular as coisas, essas coisas eu já recebi pra tu. Deus estava guardando, mas já pra você, tu não sabia. Sim. Aí pronto, ela começou a fazer biscoito, pra glória de Deus, se identificou, gosta demais, né? E chegou um ponto de quando eu adoeci, ela ia sair. Mas quando eu adoeci, ela disse, não, mãe, eu só vou sair quando a senhora
terminar todo o tratamento. Sim. Né? Porque tinha a questão do meu neto, a minha outra filha trabalha. Ela disse, não, só vou sair quando a senhora terminar o tratamento, porque eu sei que a senhora pode ficar só. Aí eu saio. Como, de fato, quando eu terminei as químios, as rádios, aí ela foi pro canto dela. Eli, e todas essas suas lutas, né, e todas as provações que você estava passando, então estava tudo se acalmando, né? A sua relação familiar com as suas filhas, com o seu esposo foi se ajustando e você chegou um momento que você diz, agora está tudo se organizando. Mas aí veio, acho que uma das suas maiores lutas, né, Eli? Que foi a sua luta, né, contra o câncer. Então, comece a contar um pouquinho, né, o que o seu coração falar, né, de como foi a sua trajetória aí contra, né, a sua luta, como foi contra o câncer, né, como foi que você descobriu. Mulher, é interessante assim, porque eu sempre... Minha mãe e minha tia, elas morreram de câncer. E eu sempre fui rígida em relação à saúde. A fazer meus exames periodicamente. Eu era super caxias nisso aí. Quando começou a pandemia, passou esses 2 anos de pandemia, eu não fiz. Mas, assim, eu não tinha trauma, mas assim, porque mamãe não, mas titia eu cuidei muito de perto. Porque quando ela vinha fazer o tratamento aqui em Mossoró, quem ficava com ela era eu, porque a filha dela mora em Natal, não, era eu e uma prima minha. Quando ela estava em Governador, minha prima me cuidava, quando eu vinha para Mossoró, era eu. Sim. E eu vi muito sofrimento, tanto da parte dela, que era uma mulher evangélica, como da parte de quem estava lá, porque acompanhando você vê. Sim. E eu dizia muito, Jesus, Senhor, não deixa eu passar por isso, não. E ela, às vezes, se agarrava comigo e dizia que ia morrer. Eu dizia, vai não, mulher. E se for, olha, a senhora está ganhando 2 vezes. Se morrer, vai para a glória. Olha que coisa boa, está nos braços de Jesus. E se não, vai contar o testemunho lá na igreja. Sim. E uma coisa interessante, irmã, porque ela era da Assembleia, assembleiana, nasceu na Assembleia, morreu, vamos dizer, na Assembleia, mas uma coisa que ela era muito triste, ela se queixava, porque ela adoeceu. Primeiro foi minha avó faleceu primeiro do que ela, mas minha avó de cor de velho mesmo. E ninguém foi lá visitar. Ela não tinha o apoio dos irmãos. Ela não tinha o carinho de ninguém. E isso, ela entristecia ela. Porque ela dizia, mulher, tanto que eu fiz ela era do comitê de visita. As irmãs da visita nunca foram visitá-la. E ela se queixava. Até um dia que eu estava lá com ela, tinha um presbítero da igreja que estava se tratando também, e eu relatei isso à mulher dela. Eu disse, mulher, vocês lá visitam? Ela visita. Aí eu fui disse, não, titia, vocês não vão visitar ela? E ela ficou meio assim. Mas a gente vê essa necessidade, sabe? Das pessoas que estão enfermas, elas gostam de receber visita. Sim. Se sentirem Se amadas, sentirem né? amadas. E ela não se sentia. Pelo menos não pelas irmãs da igreja. As irmãs que toda semana, 2, 3 vezes, ela passava a tarde com elas, que iam Até visitar. pelo fato dela fazer parte da comissão de visita, ela visitava, né? Sim. Em tempo que ela estava com saúde e no tempo que ela mais precisou, ninguém a visitou. Aí eu dizia a Deus, Jesus, não deixa eu passar por isso, não. Mulher, quando foi um dia, eu estava lavando o banheiro. Eu gosto de arrumar a casa com o celular ligado, som, escutando louvor. Aí uma irmã ligou. Não sei quem é essa irmã, mulher. Até hoje eu me pergunto, quem é essa abençoada? Como foi que ela conseguiu meu número? Jesus, né? Aí ela disse, é a irmã Elisângela? Eu disse, é. Aí eu desliguei o chuveiro, que estava enchendo o balde. Aí eu digo, diga, minha amada. Aí ela disse, não, eu quero só dizer que Deus está mandando dizer que a roda grande vai passar dentro da pequena. Glória. Aí começou a cantar o louvor. Sim. Deus vai fazer uma coisa nova. E eu comecei a me arrupiar. Sim. Mas aí eu Igual pensei... a minha agora. Mulher, eu pensei que era... Eu fui para outro rumo. Eu pensava que era alguma coisa com meu esposo, sabe? Não imaginava nunca que fosse comigo. Que a gente pensa em coisas, né? Que fosse alguma coisa. Meu Deus, que luta será essa agora? E ela começou a cantar, ela dizia, mas não se preocupe, que Deus é com você, que Deus vai fazer. É para honra e glória dele. Sim. Tá bom, ele ligou.
Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, meu Deus, o que será? E aí fica procurando vestígios, sabe? Das coisas, onde é que vai ser? Eu prestava atenção à atitude das meninas. Eu olhava do meu esposo, o que é, meu Deus? Que roda grande é essa? Aí passa dentro desta pequena, meu pai. O que é? Aí comecei a fazer. Meu irmão, que mora em São Paulo, descobriu que estava com leucemia. E o médico disse que a gente, como os irmãos, começasse a fazer os exames Para saber se poderia para ser saber doador. se poderia ser né? doador. Né? Quem não tivesse doença, tipo hepatite, essas doenças que tem doença que você não pode, né? Sim. Aí eu digo, pronto, eu vou aproveitar que faz 2 anos que eu não faço meus exames e vou fazer agora para ver como é que tá para Emanuel e vai dar certo. Ah, mulher, quando eu fiz isso, para você ter uma ideia, o tumor já estava com 4,5 centímetros. A doutora que me examinou, que a ginecologista não viu, Sim. ela me fez o exame e não percebeu. Que quando eu fui fazer a ultrassom mamária, não deu outra. A médica disse logo. Ela disse, procure sua médica. Não estou dizendo que é câncer. Mas ele já está muito, muito grande. Pode ser benigno, mas procure logo. Aí, nesse mesmo dia, eu ia fazer a mamografia e a ultrassom mamária. Sim. Ela disse, eu vou adiantar seus exames logo. Porque eu disse a ela, mulher, eu vou voltar para ela. Era com 8 dias. Depois eu vou adiantar logo, que é para você, quando for, você já levar esses exames, certo? E assim foi. Aí quando ela fez de novo, foi que ela viu. Ela disse, mulher, eu fiz naquele dia o exame, não vi. Eu disse, pois é. Eu não sabia. Ela disse, eu digo, nem eu. Se assim, isso aqui coisa eu não sabia, eu menos ainda. Sim. Aí ela me encaminhou para o médico. Para mastologista. E na mastologista eu tinha o doutor Denis, mas o doutor Denis eu já era traumatizado, porque foi quem cuidou de titia. Eu não queria, não queria. Eu digo, não, nem quero Denis, nem cure. Aí minha menina disse, mamãe, mas doutor Cura é um dos melhores. Eu digo, mas eu não quero. Vou orar a Deus que ele vai mandar. Aí eu digo, Jesus, bota eu no menos nas mãos de pessoas boas, pai. Já que eu vou ter que passar por isso mesmo. Mas eu já sabe, você sabe quando você sabe. Sim. Que uma coisa é negativa, como eu. Eu só queria os exames para comprovar, mas eu já tinha essa certeza no meu coração. Elisângela, você entende que nesse tempo aí, eu não digo a partir do momento que essa irmã ligou para você, né? E você já começou que você ia passar por algo. Mas aí você já entendia que você ia passar por algo desse tipo? Não. Jamais, apesar de eu ter minha família que já teve câncer, não imaginava. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não deixa ninguém enganado, Ele nos revela, né? Mas ele me deixou, assim, ele acho que ele viu que, não, minha filha, você não vai ter força agora, eu vou só revelar na hora. Sim. Eu vou lhe preparar primeiro. Vou lhe preparar, porque eu sei que você não tem estrutura agora, não. Você não entendeu aquilo logo como uma revelação? Não entendi. Não, e na festa da igreja, quando teve aquele tema que seja forte e corajoso, sim, aquela banda Renovo, que seu milagre vai ser notícia, né? Sim. Eu recebi aquele, meu Deus, o que será que vai ser notícia? Mas eu jamais imaginava que fosse minha. E a notícia está sendo grande, né, Manu? Notícia espalhada aí no mundo, no Brasil. Sim, né? testemunho. O testemunho lindo, né? Que todo mundo já fala desse testemunho, né, Manu? Eu não imaginava. Só vinha a palavra, seja forte e corajoso. Se é para ser forte e corajoso, vamos ser. Mas eu pensava, irmã, que fosse algo com alguém lá de casa. Não imaginava que fosse eu. É tanto que quando eu fui para a médica, que ela fez a biópsia, ela disse, é maligno. Essa mulher, eu já sabia. Eu só mesmo exame para comprovar por A mais B, né? Sim. Mas naquele momento, teve um momento que eu disse, graças a Deus. Mas graças a Deus por quê? Porque Jesus, o Senhor sabe. Porque se tivesse sido com uma filha minha, talvez eu tivesse baqueado mais. Sim. Sabe? Talvez eu não tivesse tido a força que eu tive. Eu disse, Jesus, obrigado que é comigo. Que é comigo. Porque eu sei que eu estou nos seus caminhos, e se o Senhor me preparar para levar, sim, eu sei por onde vou, mas elas não são ainda. Assim. Elisângela, mas nesse processo que você passou, em algum momento assim, você duvidou que Deus pudesse lhe curar? Ou você tinha essa certeza? Não, eu não tinha essa certeza. A única coisa que eu tinha a certeza era que Deus estava no controle. Sim. E que, de alguma forma, do jeito que eu disse para a titia, eu ia sair ganhando
se eu morrer, se ele me tirasse ou não. Jesus, eu sei que eu vou sair ganhando. Se for para a tua glória, eu estar testemunhando que o Senhor cura, eu vou estar testemunhando. Glória a Deus. E se não for, se for para mim sair para o mundo, que eu sei que o Senhor não perde para ninguém, Sim. mas que o Senhor pode me preparar e me levar. Pode me preparar e me levar. Eu tinha essa certeza. Agora, a certeza assim, irmão, tenho certeza que eu vou sair. Não tinha. Não tinha. Tem hora que você está tão debilitado que os seus pensamentos vêm tudo ao contrário. Que você não vai ficar boa. Sim. Porque só sabe o processo do câncer, irmã, quem passa. A gente diz que é difícil, mas é muito mais difícil do que o que a gente está dizendo. Sim. Porque ele acaba totalmente com a sua pessoa. Ele acaba com o seu emocional, ele acaba com o seu ego, Com a sua autoestima. com a sua autoestima. Você fica só o bagaço. A energia praticamente se vai. Zero. Né? Não tem. Mas aí a gente percebe, né, a importância da gente estar na presença do Senhor, da gente estar, né, na presença de Deus, porque aí a gente cria forças, né, de onde a gente não imagina que tem. E essa é a palavra que define, né, quando você passou por esse processo, né, quem os irmãos que esteve acompanhando, né, a palavra que vem, né, nesse seu processo da cura do câncer é força, né, Seja que a gente forte e via corajoso. lá, né, a irmã Elisângela mesmo lá com o paninho na cabeça, né, passando pelo processo de químio, mas ela estava lá na igreja. Não, essa parte da queda do cabelo foi o que me atingiu mais. Sim. Porque eu dizia, Jesus, sem cabelo. Aí, o que foi que aconteceu? O diabo quis usar isso para me parar, para me barrar, para não vir para a igreja. Porque Como eu começava, pretexto. eu né? começava a ter vergonha. Sabe? Eu dizia, meu Deus, vai servir de comentário. O povo vai comentar eu sem cabelo. Ô, Jesus, eu não vou mais não. Acho que eu vou passar esse ano todo nesse processo em casa. Eu, na minha cachola, né? Sim. Quando foi um dia conversando com a Lorde. Aí, né, disse, mulher, que conversa é essa? Aí, você já viu, tem uma pregadora moreninha, que eu não sei como é o nome dela, que ela é careca. Sim. Pronto, mas você manda rapar logo com sua cabeça. É você fica- Sandra, né? É, Pronto. Sandra. Você manda rapar logo com sua cabeça, fica daquele jeito, pronto. Aí, as palavras que ela disse me deu força, Sim, glória a Deus. sabe? Eu disse, é mesmo. Eu digo, não, mas eu não vou ficar como Sandra careca, não. Eu vou botar o menos lenço. Aí, pronto, a amiga da minha filha, que estava com câncer também, me deu uns lenços. E a pastora foi e me deu outros. Eu digo, pronto, aqui dá pra ser. E botei ali. Mas o que eu sempre dizia ao Senhor, o tempo que pronto, se eu fizesse aqui minha hoje mesmo eu ainda ia para a igreja. Eu dizia, Senhor, eu quero aproveitar, deixa eu aproveitar. Eu não sei o que, é que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que, é que o Senhor tem preparado para mim. Mas deixa eu aproveitar o minuto que eu tiver na casa do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu fazer alguma coisa. Nem que esteja lá. E ele me dava força para vir, irmã. E eu vinha. Para você ver como Deus é maravilhoso, né? Porque hoje eu digo muito a Elisângela, Elisângela, não pinte mais seu cabelo. Já disse isso. Disse. Porque Ficou seu mais cabelo linda. tá lindo e você tá maravilhosa com esse cabelo. Muitos elogios, porque, gente, combinou demais ali. Sim. Ficou muito chique, Foi elegante. Tá linda. Ah, pois é, e assim Jesus tem feito, ele fez. E interessante que quando eu adoeci, que eu comecei a fazer o tratamento e tal, e a minha médica, a doutora Viviana, ela é muito alta astral. Elas que gostam muito de cuidar de evangélico, porque eles não se abatem. Sim. Eu chegava lá toda arrumada, sabe? Eu botava a melhor roupa, parecia que eu ia pro culto, viu? Eu ia para as consultas. Aí ela dizia, mulher, eu acho muito bonito o seu jeito. Você tá aí, oi, toda chique, muito bem, Elisângela, é assim. Aí teve um dia que eu cheguei lá meio juru. Ah, isso o que é que tá acontecendo? Do nada. Mas era coisa minha. Nada, tá. Não, você não é assim, não. Diga, mulher, pode dizer, nada não. Mulher. Eu saí assim, não gostei de você hoje. Você hoje não tá legal. Mas era porque devido ao cansaço também da gente. É. Mas era assim, a gente sempre ela sempre botava a gente lá pra cima. E é muito bom. Deus me cercou, irmão, de pessoas boas. Glória a Deus. Tantas pessoas que faziam químio, mas eu, Sim. né? Como as pessoas, tipo enfermeiro, sabe? Os médicos, as atendentes, sabe? Ali a gente meio que formou uma família, né? Tanto que eu contei uma vez, testemunhando na igreja, que dos 4 que me acompanhavam, 2 já Deus levou. Já 2. E assim, as meninas
A gente se entristece, né? Mas a gente sabe que quando chega a hora, tem que ir. Mas era muito bom. Apesar de a gente estar ali fazendo... A gente contava experiências, né? Você teve isso, você sentiu isso, Sim. né? A sua química deu isso. Ah, eu tô com isso. E eu Sim. sempre dizia, não estou sentindo É nada. porque assim, Meu- um começava a escutar o outro, né? E ficava compartilhando, né? Exatamente. E eu via que muitas reações que dava nos outros, não dava em mim. Sim. Eu não tinha as reações que eles tinham. Eu me internei uma vez, foi, porque o meu potássio estava muito baixo. Mas fora isso, não. Você sentiu isso? Não. Você sentiu? Não. Então, eu via como Deus cuidando. Olha, você vai tomar, você vai sentir algumas coisas, mas você não vai sentir tudo, Sim. né? Nem tudo vai lhe derrubar, não. Sim. Então, você segura aí. Eu me segurei, né? Aí deixa eu lhe perguntar, o que que você aprendeu com tudo isso? Por esse momento que você passou? Mulher, a gente aprende a Porque valorizar sempre mais as coisas. deixa Deus deixa a gente aprender algo, né? Em momentos difíceis. O que que você acha que você aprendeu? Mulher, é como eu digo, Deus nos ensinou, me ensinou muita coisa. Tem coisa que a gente, assim, coisa que a gente dá valor que hoje você olha e diz, mas meu Deus. Você é tão pequeno, tão, É. né? Tão Então, desnecessário, sim. né? A gente às vezes briga por coisa tão besta. É. Às vezes a gente reclama. Minha irmã, olha, eu engordei, deu uma engordada, né? Que as irmãs assim, mas você está engordando de novo. Mulher, glória a Deus, é porque eu estou comendo. Porque eu não comia. Sim. Você passa a valorizar até a comida. Eu vi, irmã, o povo comendo no coisa. Eu gosto muito de assistir aqueles canal de receita. Sim. E eu vi o povo fazendo aquele comer. Eu desejava tanto comer um feijão, irmã, com arroz, e eu não podia comer. Não podia comer. Eu desejava, irmã, tomar um suco e não conseguia tomar. Meu alimento era água. Água com gás. Quando a químio estava saindo, aos poucos, era que eu conseguia comer alguma coisinha. Quando eu conseguia tomar café, que o café entrava, aí eu dizia, ai, tá, mas isso era o quê? 2 dias, 3. Que aí já vinha a próxima químio. Sim. Mas o meu maior processo, o maior tempo que eu passava era só na água, só na água, só na água. Então, você passa a dar valor à comida. Às vezes, meu esposo, a gente vai tomar café, ele só gosta de tomar café com pão. Às vezes, não tem pão. Eu estou torrando uma bolachinha e comendo com bolacha. Eu quero, meu filho, você come essa bolacha. Porque eu já passei por um momento que desejei comer essa bolacha, não E não pude. podia comer. Não pude. Então, a gente passa a valorizar essas pequenas coisas, né? Porque a gente deixa mais de brigar por coisa besta. A gente deixa mais de se preocupar com coisa besta. Sabe? A gente deixa de... A gente não tem mania, né? Pelo menos eu tenho mania de estar limpando, eu já diminui mais. Eu digo, não vai mais não. Eu limpo, né? Mas... Então, muita coisa que Deus nos ensina. Verdade. Né? Que você está aqui hoje, amanhã você já não está. Às vezes, lá na minha sogra tem... Lá ninguém aceita Jesus. Mas eles são muito idólatras. E tem meu cunhado que dá muito trabalho. Ele já se envolveu em droga, já se envolveu com tudo. Às vezes, eu mesmo debilitado, do jeito que eu ia lá aconselhar. Às vezes eu dizia, eles brigando, eu dizia, olhe para mim. Sim. Olhe para mim. É verdade. Eu tenho certeza, assim, que aconteceu com muitas irmãs e irmãos, né, que via você lá na igreja, né, que às vezes quando a gente tá passando na luta, né, na dificuldade, a gente não entende, às vezes até a gente conversou sobre isso, né, ali a gente acha que ali a provação, a luta é para Deus nos mostrar algo, mas através das nossas vidas, Deus, ele faz com que outras pessoas passem a enxergar, né? Passem a valorizar. Que eu tenho certeza que muito irmão que chegava ali na igreja, ai meu Deus, eu vou para a igreja, chegava lá cansado, que ele via, eu tenho certeza que teve muito irmão e muita irmã que teve uma injeção de ânimo quando via você lá, mesmo Verdade. passando pela prova, mesmo ali passando por aquela dificuldade, aquele processo doloroso, que, como você falou, né, só sabe quem passa, né? Então a gente via de fora, então já imaginava que era muito difícil, então tenho certeza que aí seu testemunho, né, edificou e continua edificando vidas, né? Como o pastor Chico Chagas falou hoje no Pocinho de Jacó, né? O testemunho da irmã Elisângela todos os dias chega aí milhares de mensagens
Muita gente falando, né, que edificou a vida. Gente, ó, eu tô tendo a força da irmã Elisângela, porque a irmã Elisângela, né, dá o testemunho dela de força, mesmo lá cansada, ela estava lá, ela estava louvando, ela estava engrandecendo o nome do Senhor, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus até na luta que a gente sabe que a gente vai aprender, mas também que vai edificar vidas, que vai fazer com que outras pessoas também aprendam, né? Olhando e observando de fora a nossa luta, a nossa dificuldade. É verdade. E é como você falou agora, do pastor. Até hoje eu não sabia qual era o propósito. Sim. Porque eu dizia assim, o senhor não me matou. No começo do processo, eu achava que era para a conversão da minha família. Eu digo, alguém vai ser salvo através disso aqui. Sim. Houve mudanças. Não resta dúvida, houve. Né? Assim, teve mais... como é que dizer? A gente se uniu mais, teve mais união. Serviu para isso. Mas eu ficava, Jesus, mas para quê? Qual o propósito? E hoje, aquela irmã dando aquele testemunho, Deus dizia para mim, tá aí o propósito. Sim. Mostrou. Ele fez eu passar Sim. para alcançar muitas. Glória a Deus. Que passaram, que vão passar, ou que estão passando. Sim. Que é difícil, mas quando a gente está nas mãos do Senhor, tudo é mais fácil. Glória a Deus. E que a gente tem que ter fé, que a gente serve um Deus do impossível. O mesmo Deus que me deu vitória, dá a elas. Sim. Né? Glória a Deus. O mesmo Deus que me deu força, a mesma mão do forte que eu segurei, elas segurem também. Aleluia. Elas creiam que Deus vai fazer. Que Amém. na vida delas também, como na minha, teve um propósito. Né? A gente geralmente olha, às vezes a pessoa, como antigamente o povo diz, tá aí, não é crente, por que está passando por isso, por essa luta? Não vive na igreja. Como é que Deus permite? Deus não permitiu o Lázaro morrer? Nem por isso Lázaro ficou morto. Ele não foi lá e ressuscitou? Então, eu acredito que com a gente não é diferente. A gente passa por essas lutas, Deus tem que usar alguém. Alguém tem que ser canal. É verdade. Né? Não tem testemunho, Não né, tem Lê? testemunho. Como é que a pessoa vai saber que Deus faz se não tiver Sim. um lá para fazer? Não é verdade? É E como o verdade. pastor falou hoje, ele disse, as pessoas só vão saber se Deus é na sua vida quando ele fazer. Quando ele fizer. Né? Isso é Quando fato. Como é que as pessoas vão saber que Deus é na sua vida se não aconteceu nada para você contar, se você não tem nenhum testemunho para contar? É verdade. Pois é. Aí, hoje eu entendi. Eu digo, Senhor, era para isso. Glória a Deus. Amém. Era para que o Senhor alcançasse outras vidas. E eu acredito que muitas vidas que, até mesmo pessoas que não aceitam o Senhor, vão aceitar o Senhor. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Irmãos, vão aceitar o Senhor. Eu creio que Vai nessa se- tarde ainda, viu, Eli? Em nome de Eu Jesus. creio que nessa tarde ainda, né, pessoas que estão agora nos acompanhando e tá acompanhando, né, ouvindo o seu testemunho, eu creio que pessoas ainda, né, serão salvas, serão libertas ainda, né, ainda hoje, nesta tarde, escutando o seu testemunho. Glória a Deus. A gente tá aqui se encaminhando, né, para os momentos finais do podcast, né, do Entre Elas. E Eli, eu queria que você deixasse aqui, né, uma mensagem que Deus tocar agora no seu coração para aquelas mulheres que agora estão passando, né, por uma luta, seja ela, né, de enfermidade, seja ela familiar, né, de relacionamento. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? A gente enxerga em você uma mulher de oração, uma mulher de fé. Eu queria que você deixasse, né, um recadinho do coração, uma mensagem para essas pessoas que estão enfrentando, né, por uma aprovação, por uma dificuldade, que é que Deus lhe ensinou, né, nesse processo que você passou, que foi um processo doloroso, mas que Deus lhe deu a vitória. Amém. Bem, o que Deus me ensinou foi que a gente tem que buscar mais Ele, mais a sua presença. Esquecer do resto. Porque quando a gente está com Ele, com o Senhor, tudo se completa. Nada a gente tem falta. Quando a gente está verdadeiramente nos pés de Jesus, nada nos faz falta. Verdade. Né? Então, Ele me ensinou isso, a depender mais dEle. A confiar mais nele. Mas não é confiar da boca para fora. É confiar confiando. E deixando Ele fazer. E a mensagem que eu tenho para deixar é a mesma que eu recebi. Seja forte e corajoso.
Glória a Aleluia. Deus. Seja forte e corajoso. Segure na mão do forte. Por mais que os exames digam o contrário, por mais que o homem bata o martelo dizendo que não vai ter jeito, mas Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Depois dele decretar, está decretado. Depois dele dizer, está dito. Depois dele fazer, está feito. Verdade. Ele disse que eu ia passar. A roda grande ia passar dentro da pequena, mas que ia passar. Sim. Ia passar. Não ia ficar. Eu não ia ficar dentro da roda. Sim. É Eu verdade. ia passar. Né? Como foi pregado essa semana com aquele irmão, que nós estamos no meio do caminho. Então, nós não temos que olhar para trás. Nós não temos que olhar para as adversidades. A gente tem que olhar só para Jesus. Por mais que a onda bata no seu barquinho, que apanha, que bate mesmo, que dói, que fere, que faz a gente chorar, que faz muitas vezes a gente se desesperar. Mas quando a gente clamar, a gente sabe que tem um Deus que vai dizer: fala, filho, que eu te ouço. Glória a Deus. Quando ele clamar, ele vai ouvir, ele vai responder, ele vai se abaixar para ouvir a gente. Então, isso aí vai nos dar força, vai nos dar coragem de enfrentar. Irmão, eu tinha medo de fazer todo tipo de exame, hoje eu tiro de letra. Quando tem um exame para fazer, eu digo: Jesus já vai na frente. É verdade. Já vai Glória a fazendo, Deus. já vai adiante. Então, a mensagem de hoje é: seja forte e corajoso. Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Porque Deus não lhe deu o espírito de covardia, e sim de ousadia. Amém. E quando Deus está dizendo seja forte e corajoso, Ele não está dizendo que nem que você é medroso e nem que você é covarde. Ele está dizendo: usa essa força, essa coragem que eu lhe dei. Aleluia. É verdade. Porque vai ser através da sua força e da sua coragem que eu vou lhe dar vitória. Que você vai alcançar a vitória, que você vai chegar no fim da linha. Glória a Deus. Você vai chegar. Vai passar, é doloroso, mas vai passar. Passa. E você vai sorrir, vai estar com força e vai estar glorificando a Ele, que é Ele quem faz. Porque tudo é dele, tudo é para Ele, a honra e a glória é dele. Glória a Nós só Deus. somos aqui canal. Amém. A Glória nossa Deus. confiança está Está em nele, Deus. em É Deus. verdade. Aleluia. Glória a Em Deus Deus. por E isso. se cerque de pessoas positivas. Sim. Só antes Fique- da gente terminar aqui, esses dias a gente estava ensaiando, né, com o coral de mulheres. Aí a gente estava ensaiando aquele hino, Elisângela. Eu sou Esther, sou Débora. Aí do nada eu olhei para Elisângela e disse: você é quem? Ela disse: sou Ana, recebi meu milagre. Aí eu: hã? Foi Né? Ela falou isso com tanta convicção, né? De que ela realmente ela recebeu o milagre dela. E assim, como a irmã Elisângela recebeu o seu milagre, nós queremos dizer que nessa tarde que Deus ele permanece o mesmo. o mesmo. Né? Aleluia. Precisa que nós creiamos que Ele ainda faz, que Ele ainda continua sendo o mesmo em nossas Em vidas. nossas vidas. É verdade. Glória a faz. Deus. Glória a Deus. Que tarde abençoada. Amém. Né? Eu creio que, assim como eu senti, né, mãe sentiu, a Elisângela sentiu, assim, Deus esteve tremendamente aqui falando conosco, né? Em cada testemunho, em cada parte da sua história, Elisângela. Deus falou tremendamente conosco. E eu Amém. gostaria de lhe agradecer, né? Pela sua disposição. Eu que agradeço. Me sinto honrada em ser a primeira convidada do podcast entre Amém. elas, né? Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Né? Que cada um que passar por essa tribuna, cada testemunho que for dado, ele venha edificar vidas e mais vidas. E que através dos testemunhos também, vidas venham se render aos pés do Senhor. Glória a Deus. Amém. Né? Glória a Deus. É. Nós oramos nessa intenção, né, Manu? Que todas as pessoas que passem por aqui deixe algo de bom para a sua vida, né? Que seja um testemunho para ser contado e vivido em outras, né? Na vida de outras pessoas. É verdade. Isso é o que importa. Amém, É o que glória a importa. Deus. Né, a gente viu aqui hoje esse testemunho da irmã Elisângela e a gente vê e enxerga, né, que é uma mulher inspiradora. Você nos inspira ali pela sua fé, né? A gente vê e enxerga em você uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E a minha oração é para que Deus continue lhe dando a força que você tem,
para que Deus continue lhe abençoando e que todos esses testemunhos que você contou aqui hoje, eu creio que isso é apenas o início do que está por vir, né? Amém. Eu creio que Glória a você ainda Deus. virá aqui contar o testemunho da sua família, que hoje você vai dizer assim, eu e minha Minha casa casa serviremos ao Glória a Senhor. Deus. Muito Amém. obrigada pela sua participação, que Deus continue lhe abençoando. E vamos embora, né, manhã? Vamos. Foi um prazer, né, estar aqui com a irmã Elisângela. Assim, eu não quero deixar ela nunca, né? Nesse Ministério de Mulheres aí, a gente tá ali no coral. E eu tô, como ela é uma mulher muito conhecedora do Ministério de Mulheres, sempre eu tô tendo umas dúvidas com ela, né, Elisângela? E não tem outra não, é só você, viu? Privilegiada. Então, eu quero agradecer sua participação, minha irmã, nessa tarde. E como o Mano falou, eu creio que Deus esteve presente aqui, né? Amém. E grandes testemunhos serão contados, né? Através virão. do seu testemunho. Quero agradecer também a sua participação, né? E convidamos vocês para o próximo podcast. É isso Entre mesmo. elas. Obrigada, muito obrigada a você que nos acompanhou. Eu tenho certeza que tem um monte de mulher aí linda, maravilhosa, forte, corajosa. Mulheres já estão da vida, mano. Exato. E fora, né, no Brasil e no mundo, que é muitas irmãs aí que estão aí nos acompanhando, né, que são irmãs que são pão da vida à distância. Muito obrigada pelo seu carinho, né, você que nos acompanhou durante esse primeiro episódio do podcast Entre Elas. Então, agradeço muito, obrigada pela sua companhia. Até o próximo podcast Entre Elas. Beijo. Tchau.